Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem. E hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Hoje com conteúdo novo, certo? Então, peguem lá a apostila 3, lá na página 147, certo? Vamos lá. A prof vai colocar aqui a apostila. Então, vamos lá. Então, olhem bem, vamos analisar a imagem da capa, certo? Uma médica examinando um menininho. Então, olha só, é a distribuição dos nutrientes pelo corpo. Então, olha só, observe a imagem de abertura. Então, olha lá, a gente está lá vendo a imagem de abertura, certo? Você já foi a uma consulta em que o médico utilizou um aparelho como o da imagem, chamado de estetoscópio, para investigar seu coração? Por que você acha que muitas pessoas dizem que o coração funciona como uma bomba? Qual é a função dele no corpo? Então é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar agora o sistema cardiovascular, certo? Então, o sistema cardiovascular é formado basicamente por três componentes: o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. Ai, prof, mas o que são vasos sanguíneos? Vou explicar. Então, olha só. Esse sistema, ele é responsável por transportar nutrientes e outras substâncias dissolvidas no sangue, o qual flui dentro desses vasos sanguíneos. Olha lá, se a gente for ver a imagem, ó, os vasos sanguíneos, tá aqui, ó. Olha lá o que são os vasos sanguíneos, ó. Certo? É essas linhas em azul e essas linhas em vermelho são os vasos sanguíneos. E notem, gente, que eles estão, ó, no nosso corpo inteiro. Nós temos vasos sanguíneos, certo? O propulsor ou o impulso que faz o sangue circular pelo corpo vem das batidas do coração. Então, cada batida, certo? Os vasos sanguíneos vão levando por todo o nosso corpo, certo? Então, é as batidas do coração que dá um impulso para o sangue circular, certo? Dentro dos vasos sanguíneos. O propulsor ou o impulso que faz o sangue circular pelo corpo vem das batidas do coração. Olha a imagem a seguir, alguns componentes, então, do sistema cardiovascular. Tá aqui, ó, os vasos sanguíneos, o coração, certo? E o sangue. O sangue é formado por uma parte líquida, chamada de plasma, por plaquetas e por células de dois tipos, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, certo? Então, nós temos dois tipos de glóbulos, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Nós temos também as plaquetas, certo? E o nosso sangue, que é o plasma, que é chamado de plasma, certo? Os glóbulos brancos fazem a defesa do organismo quando corpos estranhos entram nele, evitando assim que o indivíduo fique doente. Então, os glóbulos brancos, gente, eles são a defesa do nosso corpo. Se entra um vírus no nosso corpo, os glóbulos brancos todos correm lá para defender o nosso corpo dessa gripe, certo? Então, os glóbulos brancos, eles trabalham na defesa do nosso corpo. As plaquetas promovem a coagulação sanguínea quando um vaso se rompe, por exemplo, ao ser cortado. Então, quando a gente se corta, vocês sabem que logo para de sangrar. Por quê? Porque as plaquetas correm lá para ajudar a parar de sangrar, certo? Então, elas é que fazem a coagulação desse sangue para que não sangre mais. Os glóbulos vermelhos dão a cor vermelha ao sangue e são responsáveis pelo transporte de gases em todo o corpo. Por exemplo, oxigênio, dióxido de carbono que sai, é tudo os glóbulos vermelhos que fazem isso, certo? Eles transportam os gases. Acompanhe o passo a passo da troca de gases na imagem a seguir. Então, tá lá, ó, passo a passo. O gás oxigênio
é inspirado pelo nariz. Tá lá, ó, inspiração, certo? Então, o gás oxigênio é inspirado pelo nariz. O 2, olha lá, ó. O 2, o gás oxigênio inspirado percorre um longo trajeto até chegar aos alvéolos pulmonares. Ó, os alvéolos pulmonares aqui, certo? Lá, esse gás atravessa as paredes dos vasos sanguíneos e se liga aos glóbulos vermelhos. Olha lá, ó. Certo? Vasos sanguíneos está aqui, ó. Certo? Vamos ver o 3. 3 está aqui embaixo. 3. Os glóbulos vermelhos levam o gás oxigênio até as células dos órgãos e dos tecidos. Então, ó, aqui, ó, os órgãos e tecidos, né? Os glóbulos vermelhos levam o gás oxigênio até as células, certo? Dos órgãos e dos tecidos, tá aqui. O 4, ó, quando o glóbulo vermelho deixa o gás oxigênio nas células, o gás dióxido de carbono presente nelas se liga a ele. Aqui, ó, olha que eles se ligando, ó. Tá vendo, ó? Eles se ligam, ó, eles se juntam, certo? O 5 aqui, ó, é o mesmo que o 4, ó, se juntando, certo? O 6 está aqui, ó. O gás dióxido de carbono é o 2 e o 6. Aqui, ó, o 6. O gás dióxido de carbono é levado pelo glóbulo vermelho até os alvéolos para fazer o caminho em direção ao exterior do corpo. Então, o gás dióxido de carbono, o glóbulo vermelho vai lá e pega ele e leva para fora. O glóbulo vermelho é que transporta ele para fora do nosso corpo, certo? O 7, ó, o gás dióxido de carbono é eliminado do corpo pela expiração. Então, quando a gente expira aqui, ó, eu estou soltando o dióxido de carbono, certo? Então, é todo esse trajeto, gente, certo? Esse aqui é o esquema da troca de gases dos alvéolos pulmonares, das células e do sangue. O coração. O coração é o órgão responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos para que ele circule por todo o corpo, distribuindo nutrientes e recolhendo resíduos, o que o corpo não vai querer mais. O coração é formado por 4 cavidades, 2 superiores, chamada de árteres, ó, 2 que ficam em cima, que são os árteres, certo? E 2 inferiores que ficam embaixo, que são chamadas de ventrículos. Olha a imagem aqui, ó. Os árteres ficam na parte de cima do coração, né? São 2 árteres, o ártero esquerdo e o ártero direito, e os ventrículos que são embaixo, certo? E são 2 ventrículos também, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, certo? O sangue entra e sai do coração por meio de vasos sanguíneos. O movimento de relaxamento das cavidades permite a elas que se encham de sangue. E o movimento de contração faz com que o sangue seja enviado a outro local, que pode ser o próprio coração, ou mesmo outras partes do corpo. Esses movimentos de relaxamento e contração fazem com que o coração seja comparado a uma bomba. Assim, gente, ele faz assim, ó, ele abre e fecha, abre e fecha. Então, ele relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai. É isso que ele faz, por isso que ele parece uma bomba, certo? Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue circula entre o coração e outras partes do corpo. De acordo com a espessura, há basicamente 5 tipos principais de vasos sanguíneos. Então, as veias, as vênulas, os capilares, as arteríolas e as artérias, certo? Esses aqui são os 5 tipos de vasos sanguíneos. As veias conduzem o sangue do corpo de volta ao coração. Elas se dividem em vasos menores, chamados de vênulas. Então, pode ver, ó, os vasos menorzinhos são as vênulas, ó. As veias são mais grossas, ó lá. As veias que grossas, ó. Olha que a veia é grossa, ó. Aí a vênula, ela é menorzinha,
certo? Os quais essas vênulas se dividem em vasos ainda mais finos, chamados de capilares. É nos capilares que ocorrem as trocas dos gases entre as células e o sangue. Os capilares se unem para formar vasos chamados de arteríolas, certo? Que se unem para formar as artérias. As artérias são vasos com paredes mais grossas do que a das veias, porque é por meio delas que o sangue sai sob alta pressão do corpo, certo? Então, quando as artérias, elas são mais grossas, por quê? Porque o sangue sai sob alta pressão, sai pelas artérias. Circulação do sangue. O sangue faz 2 percursos principais no corpo, um do coração para os pulmões e dos pulmões de volta ao coração, chamado de pequena circulação, e outro do coração para todo o corpo e do corpo para o coração, chamado de grande circulação. Olha a imagem do lado. Então tá aqui, ó. Estão vendo, ó? O cérebro, né, que recebe, ó, os rins, tá vendo, ó? As veias são a parte em azuis que levam o pulmão para o coração, ó, pulmão para o coração e do coração para o pulmão. Olha lá, ó, o pulmão manda de novo para o coração e o coração manda de novo para o pulmão. O coração também manda, ó, passa aqui, os braços cheios de artérias, certo? Então, o coração manda lá para o cérebro e o cérebro devolve para o coração. O coração manda lá para todos os outros órgãos do nosso corpo e todos os outros órgãos mandam de novo para o coração, certo? Enquanto circula pelo corpo, o sangue exerce pressão nas paredes internas das artérias, de diferentes formas. Essa diferença é medida pela pressão arterial, que também é um indicador de saúde. Então, assim, quando algumas pessoas sofrem de pressão alta, certo, gente? Pode ir fazer consulta, as pessoas ficam preocupadas, por quê? Porque é a pressão do coração, certo? Então, por isso que é um cuidado muito grande com a pessoa que tem pressão alta, porque pode ser problema no coração, certo? Então, tá ali, né, mostrando a pequena circulação e a grande circulação, que é a que faz pelo corpo inteiro, a grande circulação, e a pequena circulação é a que faz do pulmão para o coração. Já está aqui. Então, olha, aqui nós temos uma experiência que a prof vai fazer, vou ver se eu consigo os recipientes aqui, todos os materiais para fazer com vocês e mostrar para vocês, certo? Mas enquanto a prof ainda não conseguiu os recipientes, temos mais um exercício para casa. Tarefa de casa é da parte aqui da mão na massa, página 153. Então, hoje nós teremos 2 tarefas de casa, certo? Claro que nós vamos ter o feriado aí, então essa lição de ciências é só para a próxima sexta-feira, então não se preocupem, tá? Tá aqui a tarefa, é do 1 ao 4, é tudo isso que a prof explicou, certo? Agora, gente, deixa a prof voltar aqui agora. Gente, então é isso. Vou colocar o link do vídeo no Que Mágico para vocês poderem assistir, certo? E ficamos por aqui hoje, certo? Então, ó, bom final de semana, bom feriado e até o nosso próximo vídeo. Beijos!